Oi, gente! Bora começar mais um Story Vlog aqui no canal. Se você é novo ou nova aqui, já se inscreve, já deixa um like também no vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de estudos. Hoje é uma segunda-feira, já são 11h30 da manhã. Eu já fui no psicólogo, já voltei, tomei meu banho e agora eu vou começar a estudar e vocês vão estudar junto comigo. Então bora lá! Nesse dia eu já comecei a estudar bem tarde, então acabou que não deu tempo de eu realmente estudar e eu só fiz dois para casas. Um era de história e outro era de ciências. Agora eu vou dar para vocês algumas dicas que eu uso quando eu estou fazendo os meus para casas. Afinal, esse pode ser um momento assim de muito aprendizado, mais do que vocês imaginam. O primeiro é anotar dúvidas em cima. Eu não sei como chama a parte, mas onde fica a data, do lado tem um espação em branco. Então eu sempre anoto as minhas perguntas. Às vezes eu estou fazendo a questão e eu não entendi alguma coisa que estava escrito, ou algum termo, eu não sabia o significado, ou então eu estava lendo algo, as minhas anotações, ou então algum site para eu conseguir fazer o para casa, caso eu estivesse com dificuldade. E eu sempre anoto as dúvidas para eu lembrar de perguntar para o professor durante a aula. E perguntar, tirar suas dúvidas é uma coisa muito importante, que vai fazer assim você melhorar muito a qualidade do seu estudo e da sua aprendizagem. Não existe pergunta boba. Se o professor explicou alguma coisa e você não entendeu ou ficou com dúvida, ou então você leu alguma coisa no seu livro e também não entendeu, pergunta. Não tem problema, você tem que perguntar quantas vezes forem necessárias para que você consiga entender. Então, a primeira dica foi essa, anotar dúvidas. E agora a segunda dica é: sempre faça anotações durante as aulas. Isso vai te ajudar muito. Essas anotações não são apenas copiar o slide do professor ou então o que está no quadro. É o que ele está falando. Às vezes ele dá dicas e informações que não estão escritas, mas que provavelmente podem cair na sua prova ou então podem te ajudar a estudar. Além disso, fazer anotações é muito importante para você poder realizar até mesmo para casas e atividades. Porque ao invés de você pegar no Google tudo pronto, você vai ter que olhar na sua anotação, lembrar quando o professor falou aquilo. E quando você estiver procurando uma coisa específica, você vai acabar lendo outras e vai relembrar a matéria. E é muito bom. E também vai te ajudar nas provas, que aí se você der uma lida, você já vai estar lembrando muito mais. Se você pode até lembrar da fala do seu professor, o que é muito bom. E além de tudo isso, você ainda vai prestar muito mais atenção na aula. Acreditem, se você presta mais atenção na aula, a sua quantidade de estudo pode reduzir muito. E fazer anotações é uma coisa que me ajuda a prestar atenção, porque senão eu fico distraída até com a caneta que eu tô na mão. Então eu presto atenção no professor para eu me forçar a ver o que ele está falando e eu entender o que eu tenho que anotar para eu consultar depois. Fazer essas anotações, você não precisa ter 10.000 canetas coloridas, um caderno lindo. Não, não é necessário nada disso. Você só precisa de um pedaço de papel e lápis, no mínimo. E aí você vai anotando. Acreditem, testem isso, realmente funciona e vai te ajudar muito. Outro problema é, mas eu tenho dúvidas e não quero perguntar. Tenho vergonha de perguntar. Gente, você não precisa ter vergonha. Todo mundo que está estudando junto com você tem o mesmo objetivo, pelo menos deve ter, né? Que é aprender. E perguntar faz parte do processo, é essencial. Então, tira suas dúvidas, que isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Outra coisa que eu também faço é colocar uma interrogação, um ponto de interrogação do lado das questões que eu tenho dúvida. Eu faço isso no caderno mesmo, ou então no livro, mas geralmente no caderno. O que essas interrogações representam? Ou se eu não tiver feito a questão é porque eu não entendi nada, então para eu prestar mais atenção no que o professor estiver falando, para eu pegar tudo. Ou então que eu escrevi a minha resposta, mas eu fiquei em dúvida se está certo ou não. Fiquei muito em dúvida. Então,
é para eu lembrar de pedir para o professor para eu ler a minha resposta. Sempre quando o professor pergunta quem quer ler sua resposta, eu geralmente sou a que pede. Mas às vezes não dá tempo, né? Então eu faço essa interrogação para eu lembrar que essa pergunta eu tenho que falar. Outra coisa que eu também gosto muito é fazer setinhas. Nas minhas respostas mesmo. Às vezes eu fiquei em dúvida se eu utilizei o termo correto para eu poder perguntar para o professor, ou então em dúvida de alguma expressão que estava na pergunta mesmo. Aí eu faço uma setinha na pergunta, ou se eu tiver utilizado na resposta, eu faço na minha resposta mesmo, para eu poder lembrar de perguntar para o professor. Assim eu não meio que encho tanto a minha mente e eu vou lembrar das coisas. E caso você queira me acompanhar mais, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição. É @carlinha_studies. Lá eu posto bastante do meu dia a dia, dou várias dicas para estudantes, tanto em posts quanto em Reels, então vai lá conferir porque tem muita coisa bacana. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos para ajudar eles a estudarem, para dar aquela motivada. Afinal, a gente vê outra pessoa estudando também. É muito bom, porque principalmente nesse tempo de pandemia, a gente pensa que a gente está sozinho, só a gente está estudando, e não é assim. Tem milhares, milhões de pessoas no mundo que também estão estudando. Então aí me coloca aí na sua frente e vamos estudar juntos. E agora eu vou deixar vocês com uma música e daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais. Eu fiz 2 para casas, depois eu fui almoçar,
Lavei um pouco da louça e agora eu vou assistir as minhas aulas que já vão começar. Elas começam 1h10 da tarde, né? Óbvio. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A aula de geografia, a primeira delas, foi correção de um para casa. Então, tudo que a professora ia falando, às vezes ela dava uma explicação também, né, durante o para casa e eu anotava. E também eu corrigi uma para casa e também ela deu um pouquinho de matéria nos 10 minutos finais da aula. Agora eu vou fazer um momento conversa mesmo com vocês. Eu confesso que eu não estou ligando mais a câmera em algumas aulas. As aulas que. Porque as minhas aulas presenciais já voltaram, só que eu não estou indo na escola. E aí eu acho desnecessário, porque antes eu ligava mais para poder. Para o professor ver, sabe? Porque não deve ser legal você dar aula para um tanto de bolinha colorida que nem te responde, né? Então eu ligava sempre a câmera. Foram poucas as aulas que eu não liguei. E agora eu só ligo quando o professor está em casa ou algo assim. Não tô mais tão frequente. Só que isso não tá me atrapalhando de maneira nenhuma no meu aprendizado, porque eu continuo usando anotações, eu continuo prestando atenção, eu continuo focada. Então não tem problema, mas se você sente que você presta mais atenção de câmera ligada, liga. E uma observação, tem muita gente que acha que para ter caderno bonito você precisa de ter uma caneta de R$ 15 para você escrever o corpo do seu texto. Não, você não precisa. Você pode ter uma caneta simples, daquelas Bic, Compactor. São canetas que não são tão caras e são muito boas, porque às vezes aquelas que são caras, elas marcam atrás da folha. É claro que se você tiver, né, não vai ser ruim você usar, né? E também eu gosto de usar a canetinha colorida para determinadas coisas, tipo fazer um título, fazer uma setinha. Eu não gosto de ficar usando muito no corpo do meu texto para escrever mesmo, porque eu acho que fica meio estranho, muito papagaiado, não gosto. E outra coisa é que eu não uso várias cores. Tipo, eu vou usar vermelho para isso, rosa para isso e amarelo para isso no mesmo resumo. Eu acho que fica muita informação. Então, eu uso color code e eu tenho uma cor para cada matéria. Igual, geografia, por exemplo, é amarelo. História e ciências é verde. E aí já tinha começado a minha aula de história, que foi a correção de um para casa, tanto que vocês podem perceber, ó, que eu sempre falo, porque eu gosto muito de ler as minhas respostas para o professor avaliar, para eu saber o que é que ele não gosta muito, quais termos ele não gosta que use muito, como que fica melhor. E isso é muito importante, eu recomendo você ir treinando isso, se o seu problema for vergonha, sabe? Vai treinando, que você vai conseguir. Eu acredito que você consegue. E, gente, eu acho que deu pra notar aí, né, que eu falo pra caramba, na verdade. Eu falo sempre as minhas respostas, sempre as minhas dúvidas, e isso é uma coisa que eu já falei várias vezes só nesse vídeo, e que eu sempre falo em outros vídeos, lá no meu Instagram, porque é uma coisa que eu gosto e é realmente importante. Então, essa aula aí de história foi só a correção do para casa mesmo, e nesse dia eu só tinha uma aula de história. Eu não gravei a aula toda pra vocês, só uns 10 minutinhos de cada aula, 15, 20, porque as aulas são muito grandes. São 40 minutos cada aula. E eu tinha 6 aulas no dia, mais o tempo que eu estudei de manhã. E aí foi a outra aula de geografia, que foi primeiro a finalização de uma matéria que a gente já estava estudando, que era furacões e tornados, e depois a professora começou a explicar sobre clima e a vegetação na América. E aí eu estava copiando no meu caderno, mas recentemente eu parei de fazer anotações no caderno um pouco, e eu tô passando a fazer em resumos, porque eu acho mais rápido e eu consigo anotar mais coisas. E ali, sempre que o professor pergunta, eu tenho alguma dúvida, eu também mando no chat às vezes, mas na maioria das vezes eu falo. E ali a professora estava passando os slides e explicando a matéria. E essa caneta aí que eu usei, eu estava fazendo o título.
E aí, a segunda aula de geografia acabou e eu fui ter a primeira aula de literatura do dia. Nesse dia, a gente estava estudando sobre crônicas e aí a gente leu uma crônica e também fez os exercícios. Aí a professora estava compartilhando a tela com a crônica, mas eu também li no meu tablet para eu poder ir fazendo algumas anotações, essas coisas, que eu acho que ficou melhor para mim. Aí a professora ela estava lendo, né, a crônica. Nessa primeira aula a gente leu uma só. E aí, conforme ela ia lendo, ela também ia explicando algumas coisas que a gente tinha que entender de interpretação. E aí depois ela passou alguns exercícios para a gente poder resolver. E nesses exercícios ela dava pergunta, a gente resolvia e corrigia. Queria dar um recado aqui, gente, não é sobre estudos, mas bebam água, de verdade. Água, na verdade, tem a ver com estudo, sim, porque o seu corpo fica melhor e aí o seu corpo estando melhor, você estuda melhor. Então, beba água, porque é sempre importante. Deixa uma garrafinha lá do seu lado, de modo que você consiga ver ela, porque é muito importante. Vai aprendendo a ter esse hábito, crie novos hábitos. Pensa nas coisas ruins que você tem hábitos, por exemplo. Eu acordo e fico mexendo no telefone, ou então eu tenho um descanso que era para eu fazer de 10 minutos, só que eu pego meu telefone e eu acabo ficando 30 minutos. Tenta parar com esses hábitos e criar hábitos bons, como, por exemplo, beber água, tirar todo dia um tempo para você poder estudar. Isso é muito importante, passar a fazer os seus para-casas com mais dedicação. Talvez tirar um tempinho aí para você ler, não precisa de ser 1, 2 horas por dia, porque isso vai te ajudar também. E aí eu tava resolvendo as questões, dá pra ver, né, aí que eu tava falando, aí que eu tava perguntando pra professora alguma coisa que eu não tinha entendido. E eu tô tentando melhorar tanto em literatura quanto em interpretação. Então eu tô tentando dar respostas mais completas, prestar atenção no texto mais, né, para eu poder interpretar melhor, porque isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, então eu sei que é uma coisa que eu tenho que me esforçar mais. Se você tem dificuldade em ciências e facilidade em história, você vai ter que, obviamente, estudar mais ciências, que é o que você tem dificuldade, do que história, porque é uma matéria que você tem mais facilidade. Isso não significa que você não precisa estudar a matéria que você tem facilidade. E aí eu voltei no meu texto, no caso na crônica que a gente estava lendo, para eu ver as anotações que eu tinha feito, porque tinha algumas coisas que iam me ajudar a responder as perguntas. Falando aí sobre as matérias que eu não gosto, as matérias que eu gosto. Comenta aqui embaixo qual é a sua matéria favorita, qual matéria você menos gosta, tem mais facilidade, menos facilidade. Essa minha lapiseira aí, ela é da Pentel, ela é muito boa. Eu não sei se ainda existe dela para vender, mas eu uso o grafite 05 porque é o grafite que eu acho melhor para mim. E é isso, né? Eu fui acabando de resolver. Eu não lembro se foram 3 ou 5 questões, mas eram questões bem grandes para a gente resolver. E aí já estava no finalzinho dessa primeira aula de literatura. Gente, eu acabei de ter 4 aulas, tive meu intervalo de 30 minutos que eu usei para comer. E agora eu vou voltar para aula, ainda tem mais 2 e vai. Agora são 4h40, então daqui a 2 minutinhos já começa. Eu aproveitei o meu intervalo também para fazer a capa de um Reels que vai sair hoje mais tarde. E também lembre-se de beber água, tá bom? Seus cintos agradecem. Aí começou a minha segunda aula de literatura. Eu peguei meu tablet porque a gente foi ler mais uma crônica, a segunda crônica do dia. E aí tudo que a professora falava de importante, que eu achava que eu tinha que anotar, eu corria lá e anotava para poder me ajudar depois, até mesmo para poder resolver as atividades. E outra coisa que também era muito importante e eu não acreditava que era verdade, mas que eu já tinha ouvido outras pessoas falarem, é como se você se cuidar, você consegue ter uma rotina melhor, um dia melhor, um estudo, um dia mais produtivo.
Produtivo não está relacionado apenas a estudo. E sobre isso da rotina que eu falei de cumprir exatamente alguma coisa todos os dias, né? Eu vou gravar outro vídeo ainda, se vocês quiserem, falando mais sobre isso e acreditem, isso realmente muda vidas. E aí vocês podem ver que às vezes eu saía da tela da aula, né, e ia no Google, era para pesquisar alguma palavra que eu não sabia, para eu não ter que interromper a professora no meio do texto, né? Porque às vezes tem umas palavras difíceis que a gente não entende nada. E outra coisa é que eu percebi que cuidar, tipo, de mim mesma me faz ter um dia melhor. Se eu acordo, arrumo um pouco meu cabelo, visto uma roupa mais bonitinha, faço uma maquiagem simples, tá, gente? Não é fazer uma maquiagem pra ir no casamento, não. É só passar alguma coisinha pra poder me achar um pouco mais bonita, sabe? Eu acho que me dá uma animação muito grande pra estudar. E eu gosto bastante disso. E se você não tá acreditando em mim, testa, acredita, funciona. Não precisa ser, por exemplo, ai, nossa, eu vou fazer uma skincare, passar uma máscara facial. Não, não é nada disso. É uma coisinha simples e faz toda a diferença. Vocês vão ver. E aí já estava no finalzinho dessa segunda aula de literatura do dia, né? A professora já estava acabando de corrigir os exercícios. E aí acabou a minha segunda aula de literatura, e aí eu estava na última aula do dia, a sexta aula, que era a aula de ciências, que foi a correção de um dever. E eu gosto muito de prestar atenção, né, nessas correções. Eu sei que pode parecer assim um momento insuportável, porque eu não sei vocês, eu gosto muito de quando tem, tipo, matéria, assim, eu prefiro muito mais que corrigir, mas eu sei que tem que prestar atenção nessa parte. E aí eu ia lendo as minhas respostas. E também outra coisa que teve foi que a professora passou matéria. Eu não lembro o que que a gente estava estudando nesse dia, mas eu ia anotando aí. Às vezes ela até falava, ah, não precisa de copiar esse slide. Eu copiava. Porque isso é importante, sabe? Tanto para me ajudar nos para-casas. Eu não vou repetir o que eu já falei no início do vídeo, né? E aí as minhas aulas acabaram, já eram 6h10 da tarde, já estava escuro, eu já estava super, super cansada, né? Afinal, foi um dia bem cheio, na verdade, eu fiz bastante coisa, eu prestei muita atenção nas aulas. E aí eu fui ligar para as minhas colegas que estavam no meu grupo dessa Olimpíada. Era a Olimpíada chamada OMO, Olimpíada de Matemática da Unicamp, se eu não me engano, espero não ter falado errado. E eu tava com as questões do meu tablet, a gente dividiu e cada uma tava fazendo uma inicialmente. E aí eu fui lendo e grifando, porque tinha muita, muita informação mesmo no enunciado dessa questão, e eu tava me perdendo, porque era muita coisa. Um tempo, né, que eu não trazia nenhum conteúdo aqui no canal, mas é porque eu tava sem tempo mesmo para poder editar, que é o que mais demora, tanto que eu tô editando isso hoje num sábado e eu gravei na segunda-feira o vídeo, porque tá bem corrido, duas provas toda sexta-feira, trabalho, atividade, Olimpíada, coisa para estudar, compromisso pessoal, então acaba que o tempo fica bem curto.
Mas eu tô muito feliz de estar voltando aqui pro canal. Eu espero continuar trazendo mais vídeos, mais conteúdo. E dessa vez eu resolvi trazer um story vlog, né, um pouquinho maior, mostrando para vocês todo o meu dia, como foi os meus estudos, como foram, né, como foram as minhas aulas, o que eu faço durante as aulas. E eu trouxe um maiorzinho dessa vez. E comenta aqui embaixo se vocês gostam de story vlogs maiores ou menores. Agora são 7h55, a gente resolveu parar 5 minutinhos mais cedo. A gente ia parar às 8, mas já estávamos bem cansadas. Então eu vou descansar agora. Foi esse o meu estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do Story Vlog. É isso, tchau, tchau!